Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. O Jornal da Record começa com um caso que mostra a sofisticação de algumas quadrilhas para invadir lojas nas ruas de São Paulo. Os ladrões se disfarçaram de funcionários de uma concessionária e interromperam o fornecimento de energia de uma rua inteira. Câmeras de segurança registraram a chegada dos criminosos. Eles estão neste carro branco com uma escada presa ao teto. Assim que estacionam, um homem desce. Repare que ele está de máscara e usa uma roupa semelhante ao uniforme de uma concessionária de energia. Para desativar o alarme e as câmeras, ele vai até um poste na esquina e desliga a energia de toda a rua. Esta loja foi o alvo dos criminosos. As imagens foram feitas assim que os funcionários chegaram. Vendo o jeito deles agirem, né, de estar cortando energia, não fazendo um arrombamento, mas sim mexendo as portas para não levar tanta suspeita, a gente vê que é uma quadrilha qualificada nesse tipo de ação. Os criminosos arrombaram a fechadura e entraram pela porta da frente da loja. Aqui dentro, sem o alarme e as câmeras de segurança, eles ficaram à vontade e levaram cerca de 400 produtos, entre roupas, sapatos e acessórios. Um prejuízo estimado em mais de R$100 mil. Segundo dados da Secretaria da Segurança Pública, entre janeiro e outubro deste ano, cerca de 18 mil lojas foram furtadas ou roubadas no estado de São Paulo. O levantamento foi feito com exclusividade pela produção do Jornal da Record, com base em dados publicados no Portal da Transparência. Nesse mesmo período, entre furtos e roubos, foram levados quase R$50 milhões em espécie e mais 57 milhões de unidades de produtos diversos. Nós temos feito reuniões de rotina, tratando do assunto, especialmente usando a questão do centro da cidade, porque é mais emblemático, onde o problema é mais grave, é mais comum, né, a ação desses bandidos. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública informou que realiza ações para a prisão dos envolvidos e esclarecimento dos fatos. Diz ainda que houve redução nos índices de roubos e furtos, de 14,9% e 3,7%, respectivamente, em comparação ao mesmo período do ano passado. Fábio já conseguiu repor parte do estoque roubado e reforçou a segurança. Se eu ficar também me lamentando, sentado, chorando, não vai adiantar. Então, arregaçar as mangas e ir para cima e trabalhar novamente. Veja agora outros destaques do dia. Sobe para 11 o número de mortos na queda da ponte sobre o rio Tocantins. Polícia de São Paulo investiga furto milionário de grama sintética. Especialistas apontam as possíveis causas do acidente com o avião na Coreia do Sul. Dólar termina o ano cotado a R$ 6,18, com valorização de mais de 27% em 2024. A Advocacia Geral da União orienta ministérios a manterem o bloqueio de emendas de comissão. Presidente Lula assina decreto que determina o novo valor do salário mínimo. E os preparativos para as viradas na praia de Copacabana e na Avenida Paulista, que devem reunir mais de 4 milhões de pessoas. Oferecimento Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. O dólar fechou o ano cotado a R$ 6,18. A moeda americana valorizou mais de 27% em 2024. No último dia de negociações no ano, o dólar começou em alta. Chegou a valer R$ 6,24. Mas depois fechou em R$ 6,18, com mais um leilão de quase 2 bilhões de dólares do Banco Central. A moeda americana, que no início do ano valia R$ 4,85, terminou 2024 com valorização de 27,35%. Eu penso que as intervenções do Banco Central foram corretas, no sentido de afastar um pouco, de dar liquidez, né, para quem estava eventualmente fazendo remessa, enquanto o mercado processava as informações a respeito das medidas fiscais. Então eu penso que foi um movimento correto do Banco Central. Para este economista,
o câmbio tende a continuar nesse patamar no início de 2025. Praticamente são essas duas causas que podem ser utilizadas como explicação do porquê o nosso câmbio depreciou. Risco fiscal piorou. Percepção do controle da dívida pública piorou. 2, economia dos Estados Unidos está indo muito bem, obrigado, e Trump tem uma pegada mais expansionista, inflacionista. Juro sobe, piora para o meu câmbio. A Bolsa de Valores teve hoje o último pregão de 2024. O desempenho do mercado de ações não confirmou expectativas que os analistas tinham lá atrás. Os papéis das empresas brasileiras haviam terminado 2023 em alta. Depois, ao longo deste ano, a Bolsa oscilou bastante e em agosto o índice que mede o valor das ações teve o melhor resultado da história. Mas de lá para cá, os negócios perderam força. Mesmo com alta hoje, o índice das ações em relação ao início do ano teve forte baixa. A economia cresceu além do que ela poderia crescer. Ela chegou num ponto que a gente chama no economês hiato do produto. Cresceu mais do que eu sou capaz de produzir. Consequentemente, a inflação sobe. A inflação sobe, o Banco Central puxa juros. As projeções de economistas do mercado para 2025 pioraram no Boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central, na comparação com o levantamento anterior. A expectativa de inflação ao final do ano passou de 4,84% para 4,96%. E a previsão para o dólar passou de R$ 5,90 para R$ 5,96. E como esse cenário poderia melhorar? O governo precisa fazer é o que efetivamente o mercado não acredita que ele vai fazer, que é efetivamente equilibrar as contas públicas, gerar gastos mais saudáveis do que hoje. Então precisa fazer alguns ajustes ali na forma como investir, como gastar o dinheiro. Uma turista foi morta a tiros dentro de um carro de aplicativo no Rio de Janeiro. O motorista entrou por engano em uma comunidade. Agora há pouco, 5 suspeitos foram detidos. Os suspeitos foram levados para a delegacia de homicídios depois de um dia inteiro de buscas na região. Estas imagens mostram o local onde o ataque teria acontecido. Diele da Silva, de 34 anos, estava no banco de trás deste carro no sábado à noite quando foi atingida. A turista veio de São Paulo para passar o Réveillon com amigos neste condomínio em Vargem Pequena, na zona oeste do Rio. Em depoimento, o motorista afirmou que seguiu o trajeto do GPS. Ao perceber que o veículo foi atingido por disparos, chegou a abaixar os vidros, acendeu a luz interna e ligou o pisca-alerta, mas continuou acelerando para deixar o local. Disse ainda que só naquele momento percebeu que a passageira tinha sido baleada. Ela morreu na hora. O motorista também foi atingido nas costas, mas já teve alta. Mesmo baleado, ele conseguiu dirigir até encontrar uma viatura da PM e pedir socorro. Uma amiga da vítima, que também estava no carro, foi ferida por estilhaços. Testemunhas afirmaram que a comunidade, que fica nos fundos do condomínio, é controlada pelo Comando Vermelho. A minha orientação é não passar daqui dos condomínios. Até mesmo o GPS joga as pessoas lá para dentro. Infelizmente, a gente está por dentro do tráfico, né? O corpo da turista passou por exames no Instituto Médico Legal e foi liberado. A vítima vai ser enterrada amanhã em Candiba, no interior da Bahia. Com o Diele e o motorista, sobe para 18 o número de pessoas baleadas este ano ao entrarem por engano em comunidades do Rio. Este especialista defende que as plataformas de GPS incluam ferramentas para alertar os usuários. Tem que mostrar claramente se aquela situação, se aquele trajeto vai passar por dentro de uma área de risco. Para isso existe uma inteligência artificial que possa ser usada, que pode ser usada para ajudar nesse tipo de situação. No início do mês, o argentino Gaston Burlon foi atingido ao entrar por engano no Morro dos Prazeres, na região central do Rio. Ele segue internado. Subiu para 11 o número de mortos na queda da ponte no Rio Tocantins. A grande profundidade dificulta o trabalho de busca e resgate das vítimas do desabamento ocorrido há 8 dias. Nesta segunda-feira, mergulhadores da Marinha trabalharam o dia todo para retirar um carro submerso.
O veículo chegou a 44 metros de profundidade, bem no fundo do Rio Tocantins, que tem uma profundidade de 48 metros. No dia do desabamento da ponte na BR-226, que liga o Maranhão ao Tocantins, 3 pessoas estavam dentro desse carro. 2 delas eram Cássia de Souza Tavares, de 34 anos, e Cecília Tavares Rodrigues, de 3 anos, que ainda não foram localizadas. O terceiro ocupante do veículo, Jairo Silva Rodrigues, foi o único sobrevivente. Apesar do esforço das equipes, o carro ainda não foi removido do rio. O trabalho de busca e resgate leva tempo, porque os mergulhadores precisam se revezar para reabastecer o cilindro de oxigênio. A dificuldade é para permanecer na área, né? Permanecer na profundidade onde os corpos estão. E quando ele tem que voltar, dependendo da profundidade que ele chega, ele tem que cumprir todo um procedimento, né? Uma tabela de descompressão. Para cruzar o Rio Tocantins, pedestres e veículos mais leves precisam usar balsas na travessia. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, investiga o colapso na ponte JK após o desabamento do vão central da estrutura. As balsas vão começar a operar nesta terça-feira somente para pedestres e a partir de quinta para motos e carros. Dos 11 mortos, 9 já foram resgatados. 2 corpos localizados pelas equipes continuam dentro da água e 6 pessoas seguem desaparecidas. Uma adolescente morreu depois que um ônibus caiu no rio Moju, no interior do Pará. Vídeos gravados por ribeirinhos mostram o momento em que as vítimas foram resgatadas pelo teto do ônibus. Segundo testemunhas, o motorista perdeu o controle ao embarcar em uma balsa e o veículo caiu no rio. O ônibus foi fretado e seguia para a zona rural da cidade de Moju, no nordeste do Pará, depois de um passeio no município vizinho. Ele apenas desengatou a marcha e o ônibus desceu. O ônibus entrou na balsa mais ou menos com uns 100 velocidade. Um helicóptero foi usado no resgate. Uma adolescente de 12 anos caiu na água. Mergulhadores fizeram uma varredura na região e o corpo dela foi encontrado no fim da tarde. Equipes do Corpo de Bombeiros aqui de Belém foram enviadas a Moju para atuar no caso. O motorista e o proprietário do ônibus fugiram do local. A Polícia Civil abriu um inquérito para apurar as responsabilidades. Existe a suspeita de que o motorista estivesse embriagado. A Prefeitura de Moju disse prestar assistência às vítimas. A Secretaria de Segurança Pública do Pará não confirmou o número de passageiros a bordo do veículo. No penúltimo dia do ano, o presidente Lula assinou o decreto que define o novo valor do salário mínimo. O salário mínimo vai ser reajustado para R$ 1.518 em 2025. O aumento de R$ 106 em relação ao valor atual, de R$ 1.412, foi feito de acordo com a nova política de valorização do salário mínimo. Até 2030, o reajuste do piso salarial será limitado a até 2,5% acima da inflação do ano. O presidente se reuniu hoje com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e com o futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, que assume o cargo na quarta-feira, 1º de janeiro. O início do mandato do novo presidente do Banco Central acontece em meio às expectativas sobre o futuro da política monetária brasileira. Sendo indicado por Lula, o governo espera uma relação mais próxima com Galípolo do que com o antecessor, Roberto Campos Neto. A principal reclamação de Lula é com o patamar da taxa básica de juros, que fechou o ano em 12,25%. O Banco Central divulgou hoje dados fiscais que apontam que as contas do setor público registraram um déficit de 6 bilhões e 600 milhões de reais em novembro. No mesmo mês do ano passado, o saldo negativo foi de mais de 37 bilhões de reais. As empresas estatais registraram déficit de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Já os governos regionais tiveram um superávit de 405 milhões. Em 12 meses, o setor público consolidado acumulou déficit primário de quase 193 bilhões de reais. A Advocacia Geral da União pediu agora há pouco ao ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, a liberação das emendas parlamentares. Mais cedo, a AGU orientou os ministérios a manter o bloqueio até o esclarecimento do ministro Dino. O parecer da Advocacia Geral da União orienta a suspensão de todos os repasses do governo.
até que haja um esclarecimento da decisão judicial. O posicionamento ocorreu depois que Flávio Dino liberou o pagamento apenas das emendas de comissão, empenhadas até 23 de dezembro deste ano, quando o ministro do Supremo Tribunal Federal tomou a decisão de barrar os repasses. Segundo o documento da AGU, mostra-se neste momento prudente adotar-se a interpretação mais segura da decisão, no sentido de que, ao menos até novo esclarecimento judicial, não estão ressalvados os empenhos das emendas de comissão questionados pela Câmara, ainda que anteriores a 23 de dezembro e ainda que destinados à saúde. A avaliação da Advocacia Geral da União é ainda mais restritiva do que a decisão de Flávio Dino e aconselha a manutenção do bloqueio de quase 5.500 indicações de emendas de comissão. Segundo a Secretaria de Relações Institucionais do Palácio do Planalto, dos mais de 4 bilhões de reais bloqueados pelo STF, o valor de 1.775 bilhões de reais tinha sido liberado até o dia 23 de dezembro. As maiores fatias foram destinadas aos ministérios do Turismo, das Cidades, da Saúde e dos Esportes. A execução das chamadas emendas de comissão tem gerado embates entre Congresso e Supremo Tribunal Federal. Flávio Dino havia determinado o bloqueio integral do valor, com a justificativa de que, além da falta de transparência, as emendas não foram decididas pelas comissões, e sim pelas cúpulas partidárias. Em resposta ao ministro Flávio Dino nesta segunda-feira, o Senado se comprometeu a votar as emendas nas comissões em fevereiro, logo após o recesso parlamentar, e afirmou que seguiu todas as regras e procedimentos para aprovar as indicações de emendas de comissão, inclusive as exigências de transparência e rastreabilidade. Na manifestação, a Casa pediu que o ministro autorize o governo a formalizar as reservas relacionadas às emendas de comissão feitas pelos senadores até o fim do ano. Mas Flávio Dino já reiterou o bloqueio e negou o pedido. Só estão liberados os recursos reservados até o dia 23 de dezembro. Veja a seguir: Estados Unidos anunciam novo pacote de ajuda à Ucrânia. Casa Branca prepara funeral para o ex-presidente americano Jimmy Carter em meio à mudança do governo americano. No Jornal da Record você vai saber algumas dicas para evitar que os pets sofram com o barulho dos fogos de artifício nessa época do ano. O funeral de Estado do ex-presidente americano Jimmy Carter será realizado no dia 9 de janeiro. Ele morreu ontem, aos 100 anos. James Earl Carter, conhecido como Jimmy Carter, comandou os Estados Unidos de 1977 a 1981. O ex-presidente completou 100 anos em outubro e morreu neste domingo, na casa onde morava, na cidade de Plains, onde nasceu, no estado da Geórgia. O corpo será levado de avião até o Congresso americano, em Washington, onde autoridades e cidadãos poderão se despedir. Uma das principais cerimônias será na Catedral Nacional, onde tradicionalmente acontecem os funerais de Estado. Parentes e amigos devem discursar, assim como o presidente Joe Biden. Ontem, em um pronunciamento, ele lamentou a morte de Carter. Os Estados Unidos e o mundo perderam um líder notável. E eu e minha esposa perdemos um amigo querido, disse Biden. O democrata que deixa o cargo no mês que vem foi o primeiro congressista a apoiar a candidatura de Carter à presidência nos anos 70. A Casa Branca informou que, por causa das festividades de fim de ano, o funeral do ex-presidente americano Jimmy Carter foi marcado para o dia 9 de janeiro. Até lá estão previstas homenagens ao democrata. O adiamento pode causar um certo mal-estar nas celebrações de transição de governo. Quando Donald Trump assumir no dia 20, o país ainda estará em luto oficial, com bandeiras a meio mastro. Ainda não está confirmada a presença de Trump no funeral, mas o republicano elogiou Carter pelas redes sociais. Os desafios que Jimmy enfrentou como presidente chegaram em um momento crucial para o nosso país, e ele fez tudo o que estava ao seu alcance para melhorar a vida de todos os americanos. Por isso, todos nós temos uma dívida de gratidão com ele, escreveu Donald Trump. O presidente Lula também prestou solidariedade aos familiares e amigos.
e disse pelas redes sociais que Carter será lembrado para sempre como um nome que defendeu que a paz é a mais importante condição para o desenvolvimento. Jimmy Carter foi o ganhador do Prêmio Nobel da Paz em 2002, pelos esforços para encontrar soluções pacíficas a conflitos internacionais. Os Estados Unidos anunciaram um novo pacote de ajuda militar à Ucrânia. O governo americano liberou um valor equivalente a mais de 15 bilhões de reais. O pacote inclui drones, mísseis e outros equipamentos militares para reforçar a defesa ucraniana. Hoje, Rússia e Ucrânia concluíram uma troca de cerca de 300 prisioneiros. As negociações foram mediadas pelos Emirados Árabes Unidos. 4 pessoas morreram após tempestades atingirem o sudeste dos Estados Unidos no fim de semana. Houve registros de 45 tornados em ao menos 5 estados americanos. Um dos mais afetados foi o Mississippi, onde um jovem morreu após uma árvore cair sobre uma casa por causa do vento forte. As tempestades também deixaram 100 mil casas sem energia e causaram um atraso de 7 mil voos em todo o país. A seguir, você vai ver os últimos preparativos para a festa de Réveillon na Avenida Paulista. Na praia de Copacabana, no Rio, está quase tudo pronto para a maior festa de Réveillon do país, que deve receber 2,5 milhões de pessoas. Outro Boeing da mesma companhia aérea na Coreia do Sul tem problemas no trem de pouso e autoridades determinam inspeção em todos os aviões do mesmo modelo no país. 4 em cada 10 brasileiros conhecem um cachorro ou gato que desapareceu por causa dos fogos de artifício. Apesar de proibido no estado de São Paulo, muitas pessoas ainda soltam fogos com barulho, principalmente nessa época do ano. O Code fugiu de casa na noite de Natal, assustado com os fogos. Foi encontrado no dia seguinte, a quase 3 quilômetros de distância. Estava desorientado, estava sem saber o que fazer. Na hora que ele viu que eu chamei, veio correndo. Ficou feliz pra caramba. Mesmo proibida por lei, a prática de soltar fogos com estampido ainda acontece em São Paulo. Anúncios nas redes sociais oferecem os artefatos. Por telefone, o atendente de uma loja confirmou que vende e aparentou desconhecer a lei. Mas o pessoal não fica embaçando porque diz que não pode? Então, depende do lugar que você for soltar, né? Aqui em São Paulo não é proibido, aqui em São Paulo é legalizado. A legislação paulista proíbe fogos com barulho desde 2021. Quem solta pode ser multado em mais de R$5 mil. Já a multa para quem vende é de pouco mais de R$14 mil. Uma pesquisa recente mostrou que 39% dos tutores conhecem um animal que fugiu durante a queima de fogos. Este veterinário explica que a audição dos cães é de 70% a 80% mais aguçada que a do ser humano. Eles entram em pânico, eles não sabem o que está acontecendo. Para a gente é uma festa, para eles é um barulho. Um animal epilético pode vir a ter convulsão, um animal cardíaco pode entrar num tal estado de pânico que pode até às vezes virar óbito. Com quase o dobro de pets hospedados nessa época do ano, o pessoal desse hotel aqui em São Paulo toma medidas específicas por causa do barulho dos fogos de artifício. O local onde os animais passam a noite possui isolamento acústico e música clássica. Tudo para oferecer mais conforto e evitar que os bichos fiquem estressados. Em casa, a dica é fechar todas as janelas e enrolar uma faixa de pano na região do coração, para proporcionar conforto aos animais. Procure deixar brinquedos, compre brinquedos novos antecipadamente para entreter ele, para que ele não se preocupe com barulho externo. Na casa do Iago, Code terá um cuidado especial na virada do ano, torcendo para os vizinhos não exagerarem na comemoração. 31 de dezembro, eu espero que seja menos incômodo para os cachorros, né? Em si, para os animais, né? Contagem regressiva para a maior festa de Réveillon do país. Os preparativos na praia de Copacabana estão na reta final. Hoje, as 10 balsas que serão usadas na tradicional queima de fogos passaram por uma vistoria da Capitania dos Portos e do Corpo de Bombeiros. Serão 12 minutos de espetáculo com um show de luzes, além dos 13 palcos espalhados pela cidade.
A virada do ano deve movimentar mais de 3 bilhões e 200 milhões de reais na economia do Rio. E são esperadas na praia de Copacabana, na zona sul da cidade, 2 milhões e 500 mil pessoas. Turistas estrangeiros e de outros estados praticamente lotaram a rede hoteleira da capital fluminense, que está com uma taxa de ocupação de 96%. O calçadão é o retrato dessa animação. Nem mesmo o tempo nublado e abafado, com chuva em alguns momentos, conseguiu diminuir a expectativa de quem veio curtir a maior festa de Réveillon do país. A gente estava esperando um Rio 40 graus, né? Mas pode ser um Rio 29, nublado, que a gente vai curtir do mesmo jeito. E são muitos os detalhes para garantir o sucesso e a segurança da festa. Mais de 800 policiais militares foram convocados para atuar na área. Serão 19 pontos de revista nos acessos à praia. Além de detectores de metal, a segurança vai contar com câmeras de monitoramento facial para identificar possíveis foragidos da justiça. O esquema policial esse ano está mais reforçado ainda, já a partir de amanhã de manhã já começa essa checagem, né, para a gente ter tranquilidade de que pessoas com outras intenções que não celebrar possam estar, se querem, em Copacabana. Né? Então vai ser um dia de muita paz, de muita celebração. E a Record vai transmitir a queima de fogos no Réveillon da Avenida Paulista, em São Paulo. Mais de 2 milhões de pessoas são esperadas para a festa. Operários fazem os últimos ajustes no palco montado na Paulista. A estrutura tem 32 metros de largura e 22 de altura. Os shows começam à tarde e só terminam na madrugada. A expectativa de público é de 2 milhões de pessoas no evento, que é gratuito. Segundo estimativas da Prefeitura, o impacto econômico para a cidade é de 300 milhões de reais no ano novo. E o evento na Paulista gera até 5 mil postos de trabalho temporário. No dia da festa, ônibus estarão disponíveis para a população sem cobrança de tarifa. A queima de fogos terá duração de 10 minutos. A transmissão da Record começa às 11h45 da noite. O verão chegou com muita chuva e temporais por todo o Brasil e tem muita gente preocupada com a possibilidade de chuva forte na virada do ano. Assunto para Lidiane Sayuri. Oi, Lid, o que todo mundo quer saber é como é que vai ficar o tempo no último dia do ano. Boa noite. Oi, Cris, ainda com chuva em todas as regiões do Brasil. Boa noite para você. Oi, Fara, muito boa noite. E boa noite para você de casa. Amanhã, o corredor de umidade, chamado de Zacas pelos meteorologistas e que corta o Brasil, começa a se desconfigurar. Isso significa que a quantidade de água diminui em vários estados, mas alguns núcleos de chuva podem se formar pela combinação de calor com alta umidade. Neste mapa, temos a previsão para a virada do ano. Em grande parte das regiões norte, centro-oeste e sudeste, é alta a possibilidade de chuva, sendo que em Minas Gerais, Espírito Santo e no Distrito Federal, a chance é bem alta. Os litorais entre Santa Catarina e São Paulo devem registrar chuva fraca. Salvador, Natal, grande parte de São Paulo e no interior da região sul, noite de tempo estável, com poucas nuvens. Vitória e Brasília seguem na rota dos temporais. A chuva pesada vem a qualquer hora e pode causar transtornos. No Rio de Janeiro, o sol aparece e as pancadas acontecem entre a tarde e a noite. Não está descartada a queda isolada de granizo, máximas entre 26 e 30 graus. Em São Paulo e em Porto Alegre, chove à tarde sem temporais, faz entre 30 e 31 graus. Em Salvador, chuva apenas pela manhã. À tarde, tempo firme, máxima de 32. Hoje choveu bastante no litoral paulista. Em Praia Grande, caiu metade da chuva esperada para o mês inteiro. Neste momento, as imagens de satélite mostram as nuvens mais carregadas sobre Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e Espírito Santo. Amanhã teremos nuvens de chuva de norte a sul do país, associadas à circulação de ventos em vários níveis da atmosfera, mais calor e alta umidade. No giro de temperaturas, terça tarde com chuva forte e máximas entre os 26 e os 27 graus, em Florianópolis e em Belo Horizonte. Em Campo Grande, 34. Em Natal, 32 e até
28 em Manaus. Tempo delivery. O primeiro pedido é da Rosa Maria, de Paranaiguara, Goiás. Oi, Rosa. A véspera do Ano Novo e o primeiro dia de 2025 serão de sol e chuva isolada à tarde. Faz até 29 graus. Na quinta, previsão de pancadas com raios. Esquenta até os 30. A Helena quer saber se vai chover em Mairiporã, São Paulo. Bem-vinda, Helena. Até quarta pode contar com sol, calor e tempo abafado. A chuva, se cair, será isolada. Faz até 27 graus. Na quinta, as pancadas de chuva com raios retornam. A gente espera a sua participação. Poste seu pedido nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Cris, até amanhã. Obrigada, Lidy. Foram sepultadas hoje em Belo Horizonte as 3 mulheres soterradas pelo desabamento de uma casa. O imóvel tinha rachaduras e infiltrações. Mais de 1.000 pessoas tiveram de deixar as casas no estado desde o início do mês por causa da chuva. Paulo ainda está abalado com a perda da mãe. Eu sei que chega um momento da vida que a gente acaba tendo que enfrentar situações dessa maneira, só que acho que ninguém espera que seja de forma tão trágica como foi. Maria de Fátima Santiago, de 71 anos, foi encontrada sem vida debaixo dos escombros. A casa da idosa desabou no último sábado na região leste de Belo Horizonte. Shirley esteve com a irmã pouco antes do desabamento. Ela passou lá de manhã, a gente conversou, brincou bastante. Aí eu falei com ela, tá na hora da gente fazer almoço. Aí falou assim, não, ainda bem que nós chegamos antes da chuva. Eu falei, que bênção. Além de Maria de Fátima, outras 2 mulheres também morreram soterradas. Maria Helena Ferreira, de 84 anos, e Tânia Lúcia Ferreira Santiago, de 59 anos, eram mãe e filha e também moravam no imóvel de 4 andares. Miriam perdeu de uma só vez a tia e a avó. É difícil, é uma dor imensa. Após o desabamento, a Defesa Civil interditou outros 4 imóveis que ficam no entorno da casa que desabou. Em Minas, já foram registradas 9 mortes desde o início do período chuvoso. Em todo o estado, 155 pessoas estão desabrigadas e mais de 1.100 desalojadas. O teto de um supermercado desabou durante uma tempestade acompanhada de granizo em Barueri, na Grande São Paulo. 4 pessoas ficaram feridas sem gravidade. O temporal de granizo deixou várias ruas da cidade cobertas de gelo. Uma quadrilha explodiu o cofre de um posto de combustíveis no Rio de Janeiro. Parte da estrutura do posto foi destruída. O valor roubado não foi divulgado. A Justiça tornou réus os 5 sócios da 123 Milhas por crimes contra as relações de consumo e outras 4 práticas ilícitas. No ano passado, clientes tiveram pacotes de viagem e passagens suspensas. A empresa nega as acusações. O Itamaraty comunicou que presta assistência consular às vítimas de um incêndio em Bangkok, na Tailândia. A médica alagoana Carolina Canales, de 24 anos, morreu. O noivo dela conseguiu pular de uma janela e sobreviveu. As causas do incêndio que matou outras 2 pessoas são investigadas. O piloto do avião que caiu na Coreia do Sul e matou 179 pessoas relatou uma colisão com pássaros minutos antes da queda. Parentes das vítimas passaram a noite acampados no aeroporto de Muan à espera de informações sobre o acidente. A liberação dos corpos pode levar até 10 dias por causa da dificuldade de identificação. Os 2 tripulantes que sobreviveram seguem internados. A condição de saúde deles é considerada estável. No pior desastre aéreo da Coreia do Sul, o governo decretou luto oficial de 1 semana. O voo 7C 2216 partiu no domingo de Bangkok, na Tailândia, com destino a Muan, na Coreia do Sul. Segundo autoridades aeronáuticas, minutos antes do pouso, a tripulação do Boeing 737-800 recebeu da torre de controle um aviso sobre a atividade de pássaros na área de aproximação. 2 minutos depois, o piloto relatou uma colisão com pássaros e acionou um alerta de emergência. Nas imagens com o avião já em solo, é possível perceber que o trem de pouso não foi acionado. Especialistas em aviação afirmam que os flaps,
Dispositivos que aumentam a sustentação do avião em velocidades menores também não estavam em atividade quando o Boeing bateu contra o muro de concreto. A ingestão de pássaro, ela vai se limitar ao motor e não ao sistema hidráulico todo. E esse avião tem um sistema hidráulico grande, todo segmentado. Então, ele vai fazer as transferências do sistema hidráulico, inutilizando a parte afetada e mantendo a parte que ele precisa para voar. O muro de contenção, a menos de 100 metros depois do fim da pista, levantou dúvidas após a tragédia. Para este especialista, não há nada de errado. Quando termina o terreno de um aeroporto, tem que ter um muro, até para animais e pessoas não entrarem ilegalmente. Então, tem que ter muro, todos têm esse muro. E temos o caso, por exemplo, de Congonhas, com uma pista bem menor do que aquela da Coreia do Sul, que termina em barranco. Nesta outra imagem, uma das turbinas do Boeing solta fumaça, o que para este especialista é sinal de que algo pode ter sido sugado pelo motor. Isso é normal quando tem uma ingestão de pássaro, porque ele vai destruir a parte interna do motor e a câmara de combustão vai jogar a labareda lá para fora e fumaça. Ele perdeu um motor e todos os aviões bimotores são homologados para voar com um motor restante. Ele poderia prosseguir o voo, escolher um outro aeroporto, enfim, que melhor daria condições para esse pouso. Autoridades sul-coreanas informaram que as caixas pretas do avião já foram encontradas. Com isso, os investigadores terão acesso às conversas da tripulação com possíveis relatos sobre os problemas encontrados durante o voo. Hoje pela manhã, um outro Boeing 737-800 da mesma companhia aérea na Coreia do Sul também teve problemas no trem de pouso e precisou retornar ao aeroporto de origem. O país determinou uma inspeção completa em todos os aviões do mesmo modelo. Agora sobre um outro acidente, aquele ocorrido no Cazaquistão. O CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, informou que as caixas pretas do avião da Embraer que caiu no Cazaquistão na semana passada vão chegar ao Brasil nesta terça-feira. A queda na semana passada deixou 38 mortos. Os gravadores de voz e de dados deverão ajudar a determinar as causas do acidente. O setor da construção civil vai fechar o ano em alta. Bom resultado foi impulsionado pelo mercado imobiliário aquecido e também pela retomada do programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal. É para o alto que os números da construção civil seguem no país. As vendas de apartamentos novos cresceram 20%. Os lançamentos, 17%. Já os financiamentos pelo FGTS, 28%. Tudo isso deve fazer o setor crescer mais de 4% em 2024. O desempenho é impulsionado principalmente pelas obras do programa Minha Casa Minha Vida. O governo federal aumentou a faixa de renda familiar e facilitou o financiamento para as classes mais baixas. Mais de 1 milhão de imóveis foram comercializados desde o ano passado. Quando a construção vai bem, 97 outros setores que fornecem materiais vão bem e também a questão da contratação de mão de obra. Hoje são quase 3 milhões de funcionários com carteira assinada, sendo o segundo maior salário de entrada de todos os setores da economia brasileira. A demanda e a concorrência geraram uma disputa por mão de obra qualificada. A construtora responsável por este canteiro, por exemplo, até o ano passado tinha menos de 600 funcionários no quadro fixo, fora os terceirizados. Hoje tem mais do que o dobro. Uma forma de garantir que não vão faltar trabalhadores em funções estratégicas. Existem outras opções de emprego. Isso fez com que nós tivéssemos que nos reinventar. Nós desenvolvemos uma mão de obra própria justamente para passar por essa escassez e continuar entregando as nossas obras com qualidade e no prazo. Robson nunca tinha pensado na construção civil, mas a oportunidade surgiu e desde março trabalha em uma obra do programa Minha Casa Minha Vida como auxiliar de segurança do trabalho. Quando a empresa abraça a gente, né, então te dá algum tipo de oportunidade, tem que abraçar, né? Sou menino jovem e tal, então eu tenho que fazer o certo, que é ter uma carreira e ter uma boa vida profissional. São Paulo, Minas Gerais e Paraná são os estados com maior criação de novos empregos na construção civil.
Em Minas Gerais, por exemplo, foram abertas mais de 28 mil vagas no setor entre janeiro e outubro deste ano. Michael trabalha há 4 meses como auxiliar de almoxarifado nesta obra em Belo Horizonte e pretende continuar na área. Para quem realmente quer, eu acho que pode vir e começar de baixo, assim como eu, que algum dia alcança. O Polo Industrial de Manaus encerra 2024 com mais de 1.700.000 motos produzidas, o maior crescimento em 13 anos. E com o mercado aquecido, surgem novas oportunidades de emprego. Este ano, 1.200 vagas foram criadas no setor. Esta montadora é uma das principais do setor de duas rodas. Esse ano, o Polo Duas Rodas foi, de fato, o polo que mais cresceu aqui na região, né? Isso mostra a pujança do setor, a importância para a economia e para a geração de renda, a distribuição de rendas e principalmente para empregos. A alta na produção não só movimenta a economia local, como também cria novas oportunidades de emprego. Indústrias como esta precisam aumentar o ritmo para atender a demanda. As fábricas de autopeças também acompanharam o ritmo. Nesta indústria, são fabricadas peças plásticas para motocicletas de duas grandes montadoras do polo industrial. Nosso plano já cresceu 26% e para o ano que vem temos um crescimento projetado de mais 30%, que vai se refletir no crescimento também da mão de obra. Foi aqui que o Alessandro conseguiu voltar a trabalhar. Ele estava desempregado havia 4 meses. Espero que as outras pessoas também que tenham o mesmo destino que eu, a mesma oportunidade, cresçam também dentro de uma fábrica dessa. Mais de 1.700.000 motos foram vendidas em 2024, um aumento de 19% em relação ao ano anterior. A motocicleta tem o fator do custo-benefício, ou seja, preço de aquisição, facilidade de locomoção e o custo do combustível, que faz o produto ser atrativo. Já em relação ao mercado externo, as fábricas exportaram cerca de 28.000 motos, uma redução de quase 11% no comparativo com 2023. De acordo com a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, 1.200 empregos foram gerados no setor em 2024. A produção deve ultrapassar a marca de 1.700.000 motos no próximo ano. E a gente segue firme com a expectativa que esse mercado volte a ter aí o patamar de produção de 2 milhões de unidades nos próximos anos. A polícia investiga de onde partiu o tiro que atingiu uma mulher na beira da piscina de um condomínio na zona oeste do Rio de Janeiro. A câmera de segurança do condomínio flagrou o momento em que a vítima foi baleada enquanto tomava sol à beira da piscina. O tiro atingiu de raspão a cabeça da mulher. Ela foi socorrida por bombeiros e levada para o hospital, onde foi medicada e recebeu alta. Hoje, policiais civis foram até o condomínio próximo a uma comunidade para tentar identificar de onde partiu o disparo. Uma bebê recém-nascida foi abandonada na calçada de um lote residencial em Goiânia. A polícia tenta identificar quem deixou a criança no local. A menina foi encontrada dentro de uma sacola, embrulhada numa manta e apoiada em um travesseiro. Estava nesta calçada. Olha, gente, acharam um bebê abandonado. A bebê foi vista por uma mulher que levava os netos para brincar na pracinha. Aproveitou também que aqui na pracinha tem um movimento de gente assim, na parte da tarde, né? Falou, aí alguém vai achar, né? E foi, ainda bem que encontrou. Uma equipe de resgate foi acionada. Segundo os bombeiros, a criança tem entre 8 e 10 dias de vida e apresentava hematomas pelo corpo quando foi encontrada. Foi constatado ali um hematoma na cabeça, né, na testa, mais ou menos ali, na parte frontal ali. Também houve uma escoriação no pé esquerdo, mais precisamente um calcanhar. A recém-nascida foi levada para uma maternidade na Grande Goiânia, onde segue internada em observação. Segundo a equipe médica, ela está bem nutrida e saudável. A Polícia Civil analisa imagens de câmeras de segurança da região para tentar identificar quem abandonou a criança. Provavelmente deva ter sido a própria mãe que abandonou, a gente não sabe por quê. Porque se alguém tira um bebê de uma mãe e o bebê desaparece, é comum a mãe procurar
à delegacia, mas até o momento a gente não teve nenhum contato nesse sentido. A menina, que ainda não tem identificação, será levada para um abrigo assim que deixar o hospital. E vai ficar à disposição da justiça, né, até que eles façam essa busca para ver se acha algum parente, alguém da família ou a própria mãe. Provavelmente ela vai para essa lista aí de adoção para ser adotada. Na Etiópia, pelo menos 71 pessoas morreram na queda de um caminhão em um rio. Segundo autoridades, o caminhão transportava os convidados de um casamento quando o motorista perdeu o controle da direção e o veículo saiu da pista. Entre as vítimas estavam 68 homens e 3 mulheres. Uma investigação está em andamento. O Ministério da Saúde de Israel divulgou um relatório sobre as condições de saúde dos reféns libertados pelo grupo terrorista Hamas. O documento, que será entregue às Nações Unidas nesta semana, descreve que eles foram submetidos a tortura e abusos físicos e psicológicos. O relatório é baseado em entrevistas com as equipes médicas que trataram mais de 100 reféns libertados ou resgatados no ano passado. Eles relataram que as vítimas sofreram as mais diversas torturas, como abuso sexual e psicológico, fome e queimaduras. Dos 251 sequestrados em outubro do ano passado, 96 ainda são mantidos em cativeiro. A mãe de um dos reféns diz que já se passaram 450 dias e o filho ainda está na faixa de Gaza. O ministro da Defesa de Israel anunciou sanções a uma campanha de arrecadação de fundos do Hezbollah. A iniciativa seria para ajudar vítimas de uma operação realizada em setembro, quando centenas de pagers foram detonados no Líbano. A sanção foi adotada por Israel para evitar que o grupo terrorista se recupere. As punições foram impostas após uma recomendação do Escritório Nacional de Combate ao Financiamento do Terrorismo e alinhadas aos esforços do Ministério da Defesa para minar as redes financeiras do Hezbollah. Em Israel, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu passou por uma cirurgia na próstata ontem. A equipe médica afirmou que o procedimento foi concluído com sucesso. Segundo o governo, o premier foi transferido para uma unidade de recuperação subterrânea e protegida. Nos dias 1º e 2 de janeiro, a Record exibe um documentário especial, Do Rio ao Mar, a guerra de Israel contra o terror. Foi o maior ataque terrorista no território israelense. Essa guerra é diferente de todas as outras que já testemunhamos. Que isso? Eles estavam matando e rindo. Qualquer um que esteja na liderança do Hamas é um homem morto. Meu pai e metade das minhas irmãs foram. Israel e Palestina podem coexistir? Eles mataram meus filhos e minhas filhas. Eu jamais vou perdoar. Se nós tivéssemos feito o que agradaria às pessoas, nós não existiríamos. Do Rio ao Mar, a guerra de Israel contra o terror, dias 1º e 2 de janeiro, às 10h30 da noite. Em São Paulo, criminosos levaram uma carga milionária de grama sintética de uma empresa especializada e que fornece material para o estádio do Palmeiras. A ação durou 4 horas. Tudo foi gravado pelas câmeras de vigilância das casas vizinhas à empresa. 10 homens, usando 2 caminhões, fizeram a retirada da carga durante a madrugada. Foram levados 85 rolos de grama sintética, com 100 metros quadrados cada um. Quantidade suficiente para cobrir todo o campo do estádio do Palmeiras, por exemplo. Um prejuízo estimado em R$1.300.000. Os criminosos destruíram o sistema de câmeras do prédio e depois saíram tranquilamente por esse portão. Eles sabiam exatamente onde ficava a carga. A polícia trabalha com a hipótese de que a quadrilha recebeu informações internas antes de planejar a ação. Como era domingo, já em recesso da empresa, eles conseguiram entrar de forma muito tranquila. Isso foi alguém que sabe o que está fazendo, que conhece o local, que teve informação privilegiada.
A grama artificial roubada iria cobrir o campo do Balneário Camboriú e, por ser padrão FIFA, é bem fácil de ser identificada. É um produto muito específico, né? É diferente de levar uma carga de celular, uma carga de televisão. Provavelmente alguém pilotou isso, né? Provavelmente alguém vai receber esse material. As investigações seguem em andamento, mas, por enquanto, nenhum responsável pelo crime foi identificado. É muito ruim, né? A gente está aí no mercado há 30 anos, nunca aconteceu uma situação como essa. Eu achava que eu já tinha visto de tudo nesse mercado, mas por essa a gente não esperava. Se sente um pouco vulnerável, né? O Palmeiras segue agressivo no mercado de transferências e com fome de gols. O clube acertou a contratação de Paulinho, o segundo reforço para o ataque nessa janela de transferências. O acerto foi confirmado pela presidência da SAF, que administra o futebol do Atlético Mineiro, em entrevista a uma rádio. O Palmeiras vai desembolsar aproximadamente 115 milhões de reais na negociação, além de ceder 2 jogadores ao Galo. Em 2 temporadas pelo Atlético, Paulinho disputou 120 partidas e marcou 50 gols. Antes de Paulinho, o Palmeiras já havia fechado com o atacante argentino Facundo Torres, que estava no Orlando City dos Estados Unidos. Já o Santos perdeu um dos destaques do time na campanha da volta à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. O venezuelano Rómulo Otero vai jogar a próxima temporada pelo Nacional do Uruguai. O Campeonato Paulista começa no dia 15 de janeiro e com transmissão de um clássico aqui na Record. O atual tricampeão Palmeiras recebe a Portuguesa. O Palmeiras do técnico Abel Ferreira tenta o 4º título estadual consecutivo. E o primeiro adversário em busca desse feito inédito entre os grandes é a Lusa, que se mantém na elite do futebol paulista pelo 3º ano seguido e já pensa em voos maiores depois de virar empresa. Palmeiras e Portuguesa se enfrentam no dia 15 de janeiro, na estreia do Paulistão, a partir das 9h30 da noite, com transmissão exclusiva na TV aberta, aqui na tela da Record. O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E à 00:30 tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a novela Força de Mulher. E logo depois de Gênesis, tem especial Andrea Bocelli. Você não pode perder? Ótima noite para você. Excelente noite. Até amanhã.